Olá, você está no Maná Eterno, tudo bem? Sou o pastor Jean Jorge. Vamos falar hoje sobre a conduta do presbítero. O que a Bíblia diz sobre a conduta de um presbítero? Antes vamos falar o que é o presbítero, a figura do presbítero. O presbítero é o pastor, é aquele que vai estar guiando a igreja. Hoje, às vezes, temos umas nomenclaturas um pouco diferentes, né? Posições, né? Em algumas igrejas o presbítero está numa posição, o pastor está em outra, o bispo está em outra, aquela coisa toda. Mas na palavra do Senhor, o presbítero é o que cuida também das ovelhas. É como um pastor, né? O próprio apóstolo Pedro, ele se coloca como um presbítero, né? Aquele que está ali cuidando da igreja, cuidando das ovelhas. O texto que vamos ler está em 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 até o 4. Diz assim o texto: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então o apóstolo Pedro aqui se coloca também como um dos presbíteros, junto com aqueles que ele está aqui dando umas orientações. Aí ele diz: apacentai o rebanho de Deus, ou seja, pastoreai o rebanho de Deus, apacentai, cuidai do rebanho de Deus. Uma coisa interessante é isso, que o apóstolo Pedro chama atenção e diz que o rebanho não é do presbítero, não é do pastor, o rebanho é de Deus. É isso que é importante se perceber aqui. Então ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidado do rebanho, não por força. Primeira orientação é apacentar o rebanho não por força, sem ser daquela forma duro, né? Apesar de que hoje, infelizmente, digo isso com muita tristeza, que o povo está quase que clamando, pedindo que tenha sobre si um pastor, um presbítero duro e que haja com força, né? Haja com bastante rigidez, e não aquele que a Bíblia diz que tem que ser. Porque ele, infelizmente, acaba valorizando mais aquele que o trata com rispidez. Aquele presbítero que trata com rispidez, aquele presbítero que põe ordem, põe peso em cima, ordenanças de homens, esse o povo gosta. Não é uma regra, não é uma coisa totalitária, mas isso é o que tem acontecido nos últimos dias e acontecerão muito mais daqui para frente. É como se o povo fosse dependente daquele que o despreza. E isso pode levar muitos bons pastores a querer mudar a sua conduta para ser respeitado. Porém, agora digo aos pastores, não façam isso, porque é um risco que você se transforme naquilo que Deus não quer que você seja. Que aí você acaba saindo também e cometendo um outro erro. O povo tem um erro de querer um líder dessa forma, e o pastor que acaba caindo nessa armadilha acaba mudando o seu jeito de ser, sai da presença do Senhor, no sentido da conduta que Deus gostaria que ele tivesse, para ter nas suas mãos as rédeas do povo, e que na verdade o povo é de Deus, as ovelhas são do Senhor. Se eles querem agir de uma maneira contrária à palavra do Senhor, fique você de acordo com a palavra, não mude o seu jeito, porque o povo requer alguém, gosta mais de alguém mais duro, mais ríspido. Não mude a sua personalidade, não mude aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo que nós, como líderes do povo, devemos ser. Não conduzir o povo com força, por violência, né? Vamos continuar. Mas, não por força, mas voluntariamente. E o texto continua: nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, não abrindo os olhos, né? Ficando de olho grande naquilo que a ovelha pode dar para ele. Por torpe ganância. Deixar brotar no coração a ganância.
e aí ele passa simplesmente a só ver o que a ovelha pode dar para ele. Como diz lá no Antigo Testamento: ai dos pastores, sou contra vós, diz o Senhor. Né? O próprio Senhor diz: eu serei o vosso pastor, porque os pastores que coloquei estão aí só para sugar as ovelhas. A lã das ovelhas, as carnes das ovelhas e tudo mais, só querem aproveitar das ovelhas. E o pior de tudo é que algumas ovelhas gostam disso aí. E aí faz com que vá uma bola de neve, o pastor começa a ficar ganancioso, a ovelha começa a gostar disso, até que no final, quando ela vai perceber, ela já está magra, porque não tem alimento, ela já está seca, que não foi levada para águas tranquilas, e infelizmente acaba ficando difícil de retornar ao início de todas as coisas. Então essa orientação do apóstolo Pedro é muito importante para que ninguém se deixe levar por vaidades e por situações que o próprio presbítero vai perder com isso. Continuando aqui, o versículo 3 diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Há uma tendência grande hoje nos pastores quererem dominar, né? Manter uma rédea, manter um cabresto nas ovelhas, e achando que isso vai ser uma boa conduta para que a igreja flua bem. Às vezes até, como tenho falado agora aqui nesse estudo, nessa reflexão, às vezes dá até certo mesmo, mas não significa porque está dando certo que é da vontade do Senhor. É meio contraditório, né? Meio paradoxo, mas é assim, porque você não tem que agir com domínio e fazer a ovelha estar ali sob os seus pés, e aí as coisas vão fluindo, vão andando, mas o Senhor não está satisfeito, porque não é dessa forma que se deve conduzir a herança de Deus. A herança é de Deus, não é nossa, não é do presbítero, não é do pastor. Ainda diz: mas servindo de exemplo ao rebanho. Se o rebanho não vai seguir o seu exemplo, é problema do rebanho. Não mude o seu jeito de ser porque alguém não vai seguir a sua boa conduta. O importante é que você faça o trabalho do Senhor de acordo com o que a palavra diz, e se os outros não quiserem seguir essa conduta pelo seu exemplo, infelizmente, eles vão dar em outra porta, né? Porque a porta é estreita, ainda não sofreu reforma, né? A porta e o caminho, os dois são estreitos. Apesar de aparentemente ser uma coisa boa você agir como tendo domínio sobre a herança do Senhor, no começo parece até que está tudo bem, que Deus está no negócio. Mas infelizmente as ovelhas acabaram sendo submetidas ao seu domínio, ao seu autoritarismo, e não à autoridade que Deus deu a um pastor para conduzir as ovelhas, porque a autoridade é com o exemplo do rebanho, servindo de exemplo, e não como alguém que é um dominador do rebanho da herança do Senhor. Último versículo, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Só se mantendo de acordo com esse padrão que a palavra nos dá, é que alcançaremos a coroa de glória quando o sumo pastor, que é Jesus Cristo, aparecer na sua volta, no seu retorno. Então não vale a pena mudar o seu jeito, o seu bom trato com as ovelhas, porque você vê que às vezes as ovelhas obedecem mais se você for ríspido, se você for com dureza, se você for, como diz aqui, tendo domínio. Mas não faça isso, porque é uma porta de entrada para torpe ganância, é uma porta de entrada para outras coisas erradas que a palavra diz para que a gente não faça. Então se mantenha na presença do Senhor da maneira que a palavra diz para a gente se manter. É difícil, mas é assim que tem que ser. Que Deus abençoe a sua vida, que nos mantenhamos fiéis à palavra do Senhor até que o sumo pastor, Jesus Cristo, apareça com grande glória, nos trazendo em definitivo o reino dos céus para nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz a todos.